Isso é um vídeo de correção e complementação do vídeo anterior que eu fiz aí sobre a substituição dos drivers e transistores de potência, os transistores de saída do amplificador gradiente A1. Eu botei no vídeo original uma tabelinha dos drivers, né? Falei que eles são fáceis de achar, então ainda são fabricados, não são problema quando dão problema, quando queimam, né? Para ser substituídos. Só que nessa tabela que eu coloquei eles aí com 160 volts, mais e menos. E na verdade o A, né, o 2SA968A e o 2SC2238A, eles trabalham com 180 volts. Então aí nessa tabelinha nova tem a voltagem correta. E eu acrescentei a frequência de transição, que eu depois localizei aqui a informação. Os dois trabalham com 100 MHz, são transistores bem rápidos, né? Esses transistores também são bem especiais, são transistores de boa qualidade, então merecem ser preservados e quando precisar substituir pelos originais. Outra correção que eu preciso fazer é na tabela de transistores substitutos, né? Eu fiz uma confusão e troquei ali no MJ 15023, na verdade o 15023 é o 15025 nesse caso aí. Existe o 15023, eu acrescentei numa nova tabela, mas aí nessa tabela original, na hora de digitar, eu botei 15023, 15025 e falei também 15023 no vídeo. Então eu fiz uma correção. Nessa tabela nova eu fiz a correção e acrescentei o par onde está o 15023, que também é um par viável de ser usado aí. Ele é mais difícil de achar no Brasil, quase não veio esse transistor, porque o 15024 é praticamente o mesmo preço e a voltagem é maior, 250 volts. Ó. O 15022 e 23 são 200 volts. Mas ele daria perfeitamente também nesse aparelho, e eu vi que ele está à venda ainda no exterior, na Mouser, na DigiKey, então eu coloquei ele aí. E ele também é bom porque ele trabalha com 4 MHz. E eu acrescentei lá no fim da tabela um par que depois pesquisando eu vi que também é viável, ó, que é o 2N3773 e o seu par complementar, o 2N6609, porque eles também têm a voltagem, a amperagem e a potência adequadas para esse aparelho. E eu vi que os da ON, né, que são vendidos nessas lojas aí no exterior, eles trabalham com frequência de 4 MHz. Aqui tem que tomar cuidado, porque como esse 2N3773 foi muito fabricado mundo afora por várias marcas, inclusive os chineses lá com aquelas marcas estranhas, eu vi que há prospectos que falam em frequência de transição até de 200 kHz. Então aqui o ideal, se for usar esse transistor e o par dele, é comprar o original da ON, que garante 4 MHz tá passando um trator aqui do lado. Que eles garantem 4 MHz de frequência de transição. Então esses aí eu botei também como opção, mas teria que tomar cuidado na hora de adquirir, só usar realmente se forem os originais da ON semicondutores. E por último, também para acrescentar a informação, eu ponho aí dois transistores que não devem ser utilizados no A1, né? Por questões óbvias, como vocês veem aí, a voltagem dele não é adequada, né? Fica muito justo. Por que usar essa voltagem que eu falei, né, que seria o dobro da fonte? Então, no caso do A1, transistor de no mínimo 140 volts. Porque se houver o curto de um dos transistores, os transistores trabalham juntos, são casados, um NPN e um PNP. Se houver um curto na fonte, o transistor que ficar lá, ele vai receber a voltagem total da fonte, que dobra, né, o mais e menos. Então, em vez de receber menos 70, ele passaria a receber 140 volts. Então, por isso que regra geral é colocar esse transistor com a potência, com a voltagem, né, o dobro da voltagem da fonte. Então, no caso do 2N355 não atende, porque a voltagem dele máxima é menor, você veja que a potência dele com isso cai, né, para 115. E o 2N355, assim como o complementar dele, o MJ2955, eles também têm um problema de
por terem sido muito fabricados por vários fabricantes e muito falsificados, você não tem a garantia da real frequência de transição dele. Então tem 235.5 com 200 kHz de frequência de transição. E os melhores garantem 2,5 MHz. Então, como os originais têm 6 MHz ou 3, né, é conveniente usar um transistor com a frequência de transição mais próxima dos originais. Aqui o maior limitador realmente seria a questão da voltagem e potência dele. Então essas são as correções que eu gostaria de fazer aí. Um abraço.